IFR, ou Índice de Força Relativa, um dos indicadores aí mais utilizados pelos traders no mercado de ações e de derivativos. Eu sou Beto Assad e hoje vou falar para vocês o que eu gosto e o que eu não gosto sobre esse indicador, que pode ser muito útil e muito perigoso da maneira que for utilizado. Vamos lá? IFR, indicador aí que significa Índice de Força Relativa. Para quem tem ferramentas apenas com sigla em inglês, é RSI, de Relative Strength Index. É um indicador que foi criado por Welles Wilder em 1978 e ele tenta mostrar a força de um ativo. Ele vai oscilar entre 0 e 100 quando estiver plotado no seu gráfico e muita gente tenta utilizá-lo buscando regiões onde o ativo pode estar sobrecomprado ou sobrevendido. O que quer dizer isso? Sobrecomprado, as pessoas tentam interpretar que o ativo já subiu demais, então existe uma chance de que ele venha a corrigir. Sobrevendido, que significa que o ativo já caiu muito, e aí começa a aparecer uma chance de que ele venha começar a subir um pouco. Pois é, será que é seguro, né, utilizar esse indicador dessa maneira? Vou passar para vocês aqui as minhas impressões. Qual é a melhor forma de utilizar esse indicador? A maneira que eu mais gosto, seja para um trader, seja para um investidor. Primeira coisa, a gente tem que tentar determinar quando um ativo está em tendência, né? Isso vai deixar mais claro para a gente visualizar para que lado o ativo está se movendo. E muita gente gosta de comprar, né, uma ação ou um determinado tipo de ativo quando ele está em queda, né, quando ele está caindo, para tentar, né, comprar o ativo mais barato possível. Um trader, por exemplo, que quer utilizar simplesmente o IFR para buscar operações em que o mercado está caindo, se ele faz isso num mercado que está numa tendência de baixa muito forte, ele pode sofrer bastante ao longo do tempo, principalmente se o ativo que ele escolher não for de boa qualidade, não tiver bons fundamentos. E como é que você usa o IFR para fazer esse tipo de compra, esse tipo de operação? Geralmente o mercado entende, né, que o IFR, que é o mais utilizado de 9 períodos, ele varia de 0 a 100, como eu disse. Geralmente quando ele começa a fechar acima de 70, significa que ele já está caro, né, sobrecomprado. Quando ele está abaixo de 30, ele está sobrevendido. E aí muita gente pega simplesmente esse número, pega uma ação que gosta e quando está lá abaixo de 30, o pessoal vai e começa a comprar. A questão é que quando a tendência, por exemplo, é de baixa é muito forte, esse ativo pode cair por muito tempo, começar a trabalhar abaixo de 20, né, no IFR, abaixo de 10, e não voltar assim tão rápido como a pessoa gostaria. Então, usando gráficos mais curtos, né, como o gráfico diário, alguns gráficos intradays, se torna extremamente perigoso trabalhar com o IFR dessa maneira. Vou mostrar agora para vocês no gráfico justamente essa situação para vocês terem uma ideia de como buscar compras com IFR dessa maneira. Pode ser extremamente perigosa para o seu bolso. Temos aqui então um gráfico da Vale, né, do Rio Doce. O que a gente pode observar na Vale depois, né, no ano passado, aqui em julho de 2021, depois que ela alcançou sua máxima histórica? Ela entrou num processo de correção, né, e conforme veio caindo, quando chegou aqui mais ou menos no mês de agosto, o que a gente vê? O IFR aqui, ó, esse aqui é o IFR, né? Ele começou a trabalhar lá abaixo dos 30, tá bom? Chegou até nessa mínima desse dia a trabalhar aqui na faixa de 17, mais ou menos, 17,61. Se muita gente quis comprar aqui, né, sem levar em conta outros fatores, o que aconteceu com essa pessoa, né? Ela pode ter comprado achando que o ativo estava barato. O que ele fez depois daqui? Ele não conseguiu corrigir tanto e continuou uma queda que, desde essa região, chegou a cair ainda mais 28% praticamente, né? Ou seja, o ativo caiu muito. Caiu até um pouquinho mais. Deixa eu ajustar aqui o gráfico para ficar mais fácil. Então, daqui até aqui, quando o IFR chegou abaixo de 30 a primeira vez, ele caiu aqui 30% aproximadamente. Por isso que eu falo que eu não gosto, né, de visualizar o IFR dessa maneira aqui simples, tá? Por mais que eu ache o papel da Vale um bom ativo, com bons fundamentos e chance, né, realmente de continuar se valorizando a longo prazo, simplesmente a gente tem que interpretar o que está acontecendo no momento e comprar aqui eu achava muito perigoso, tá? Eu gosto de utilizar o IFR dessa maneira
para gráficos mais longos. Aqui é um gráfico diário. Quando a gente vê para o gráfico semanal, por exemplo, a gente já vê que já começa a ficar um pouco mais interessante a compra do IFR. Mesmo assim, ainda não foi, né, tão otimizada. Tá? A gente viu que quando ele trabalhou a primeira vez aqui, fechou a primeira vez, se tivesse comprado, eu teria que ter aguentado quantas semanas até o ativo voltar para o meu 0 a 0, digamos assim. 15 semanas aí, mais ou menos, uns 80 dias, 75 dias, ou seja, não foi também aquela compra mais assertiva, né? A gente vê que o ativo, depois disso, caiu mais 20% no gráfico semanal. Caiu menos do que no gráfico diário, mas continuou caindo. Quando a gente já vem para o gráfico mensal, aí sim é quando eu começo a achar um pouco mais interessante essas compras de IFR. Por quê? É muito mais difícil o ativo conseguir alcançar patamares sobrevendidos no gráfico mensal. Quando você escolhe bem um ativo e você vê isso acontecendo, te vê que são pouquíssimas vezes que isso acontece. A gente consegue ver na Vale, por exemplo, ela vindo abaixo de 30 no gráfico mensal em 2015 e 2016. Depois nunca mais o ativo conseguiu chegar lá. Então, o gráfico mensal, sim, se você escolhe bons ativos, oferece boas oportunidades para esse tipo de compra. Tá? Então, se você quer utilizar, né, o IFR para tentar pegar níveis sobrecomprados, sobrevendidos para entrar no ativo, eu fugiria do gráfico diário para pegar dessa maneira pura e simples, tudo bem? Como eu gosto de utilizar o IFR no gráfico diário? Com o que a gente chama de divergência. O que é divergência? É quando o IFR está discordando da movimentação de preço. O que você quer dizer com isso, Beto? Vamos lá. Aqui a gente viu que a gente está numa tendência de baixa, né? A gente vem fazendo topos e fundos descendentes, a gente vê que a gente não consegue romper resistências, né? O ativo segura, aí vai perdendo seus fundos, vai fazendo topos e fundos mais baixos. Aqui ele até tentou retomar um movimento mais forte, mas não conseguiu. Continuou fazendo seus topos e fundos descendentes. Até que, tá? Quando chegou nessa região, ele me deu uma formação muito importante junto com o IFR. Que informação foi essa? A gente vinha fazendo uma tendência de baixa aqui muito forte. Aqui eu estou fazendo uma linha de tendência, né? Juntando fundos que a gente consegue ver de maneira bem clara aqui. O que acontece a partir dessa região onde a gente fez estes 3 fundos muito importantes? O IFR, ele discordou, digamos assim, da movimentação que o gráfico vinha fazendo. Enquanto a gente continuou fazendo aqui, fundos mais baixos, o IFR começou a fazer o quê? Fundos mais altos, estão vendo? Isso é o que a gente chama de divergência. E geralmente quando eu tenho uma divergência com pelo menos 3 pontas, exatamente isso que eu estou vendo aqui agora, ou seja, vamos apagar para ficar mais claro para vocês. Quando a gente pega esse fundo aqui anterior, a gente teve o IFR bem lá embaixo, né? Depois a gente teve um fundo mais baixo que esse fundo, com o IFR dele já bem mais alto que o fundo anterior. Aqui mais uma vez uma tentativa de perda desse fundo com o IFR mais alto. Aqui eu tenho uma divergência aí de pelo menos 3 pontas, né? Aqui é onde eu gosto de buscar, assim, aí sim as operações, né? Principalmente para quem está pensando em comprar no longo prazo. Se o investidor escolheu bem um ativo, confia nos fundamentos e vê um tipo de formação dessa acontecendo, ele pode começar a buscar compras. E aí, como é que eu vou buscar uma compra numa situação dessa? Eu gosto de fazer o que eu chamo do Vzinho de alta, né? O que é esse Vzinho de alta? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro para vocês. A gente vai ter, quando ele marcou esse fundo aqui, a gente vê se a gente fez essa formatação. Fundo mais alto, fundo mais baixo, fundo mais alto. Tá aqui, um Vzinho. A hora que a gente romper a máxima do candle que fez o Vzinho, a gente pode pensar em fazer alguma entrada interessante. Se for um investidor de longo prazo, acreditando no papel que ele vai retomar um movimento mais longo, a gente não precisa pensar no stop, né? O stop pode ser um stop mais com base em fundamentos, se a pessoa deixar de acreditar no papel. Se for um trader mais técnico, teria que esperar o ativo voltar a cair, perder essa região de fundo e pular fora da operação caso ele perdesse, né, essa faixa aqui, porque significa que falhou nessa tentativa de comprar um fundo do ativo e ele pode continuar caindo, tá? Então essa é a melhor estratégia que eu gosto, né, de utilizar o IFR, principalmente para quem está tentando acertar fundo, né, o lugar onde o papel vai parar de cair. A gente vê que a partir daqui ele abriu, né, com um gapzinho de alta, deu uma compra logo na abertura. E daqui em diante, se alguém conseguiu segurar e viu da maneira, né, que eu enxerguei essa movimentação do ativo,
pode ter pegado aí uma recuperação de 43% em 58 dias. Não é? Agora, a gente já vê o ativo querendo começar a corrigir no momento atual, mas isso já é uma outra história. Que fique claro, quer usar o IFR no gráfico diário? Utilize ele dessa maneira, buscando divergências, porque utilizando ele pura e simplesmente, ainda mais em ativos que não estejam com uma boa saúde financeira, pode ser um grande problema. Querem ver um exemplo? Para a gente encerrar aqui, papel de IRBR3, papel que já vem sofrendo aqui há algum tempo. Deem uma olhada para quem ficou buscando compras de IFR nesse ativo simplesmente porque ele estava sobrevendido, o que vai acontecendo. Né? Um ativo que desde sua máxima em 2020 já caiu 92%. Ele chegou a dar algumas compras de divergência aqui no meio do caminho? Deu. Para quem é investidor, pode ter, se segurou o papel, pode estar sofrendo, deve estar sofrendo até agora. Como a gente sempre diz, isso não é uma fórmula exata, né? Isso aqui não é aquela matemática exata que vai te falar o que vai te dar um lucro com 100% de assertividade. Mas pegar um ativo que não está numa boa situação, ficar tentando comprar fundos dele, ainda mais numa tendência forte baixa, pode ser um problema, principalmente se o ativo não tem bons fundamentos, que é o caso que vem acontecendo com o IRB já há muito tempo. Tudo bem? Então, voltando a falar aqui com vocês, então, que fique muito claro para vocês. Quer usar o IFR? Saiba das limitações, saiba entender que se o ativo não tiver no bom momento, a sua saúde financeira não estiver boa, tem chance sim de você tentar ficar comprando fundo e ter grandes prejuízos caso você não saiba, né, o que você está fazendo. Então, tome cuidado, busque no gráfico diário, se for utilizar o IFR, as divergências que vão dar entradas muito mais assertivas. E se não for investimento de longo prazo, limite sua perda botando stop na posição para evitar, por exemplo, que você entre em alguma coisa do tipo que aconteceu aqui com o IRB, né? Que começou a cair sem parar e quem utilizou simplesmente apenas o indicador pode ter sim perdido muito dinheiro. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal e logo logo eu de volta com mais um vídeo aí mostrando mais um indicador técnico para vocês utilizarem nos seus investimentos, tá bom? Valeu, gente. Grande abraço e até mais.